antes da mix. E agora, depois da mix. Repara como que com a mixagem a música vai soar muito mais encaixada, com os timbres melhores e vai soar com aquela característica de uma música finalizada mesmo, com tudo mais encaixado. Então aqui nesse projeto eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, né, um pouco do que eu fiz nessa música, que é uma música da IDPB MM Music de Manaus, que me contratou pra fazer a edição mix e master dessa música. No caso, quem fez a edição foi o Josué Mariano, que é um amigo meu que trabalha comigo também. E cara, muito massa, uma edição top. E eu fiz a mix e master aqui pra gente finalizar esse projeto. E é isso que eu vou mostrar aqui pra vocês agora, certo? E é o seguinte, então tá aí o antes e depois da música. Comenta aí o que vocês acharam também, tá? É uma música gospel e tal, né? E primeiro de tudo aqui a gente tem a batera. Olha só nessa parte aqui, ó. Repara que na batera a gente escuta vazamento também da voz e dos outros instrumentos que vêm dos microfones da bateria, porque essa gravação aqui foi feita ao vivo, tá? Tem coisas regravadas também e tal, mas a essência, a base da música foi feita ao vivo, né? Então dá pra gente ouvir esse tipo de vazamento na bateria aqui, certo? Então repara aqui no som de fundo, ó. A batera também tá com aquela ambiência legal, né? Inclusive, se eu tirar todos os efeitos aqui, ó, tirar o OFX e o Drums Room aqui, ó, que eu fiz uma ambiência simulando um som de sala de bateria, né? Ó. Um som mais seco. Agora com esse som de sala que eu criei e com os outros reverbs aqui auxiliares. Soa maior, né? Mais ambiência e tal, mas tá controlado, porque tem um segredo aqui que é o seguinte, ó. Quem me acompanha há mais tempo já tá ligado e quem tá no curso também tá ligado, que é o seguinte, ó. No OFX aqui, que é todos os efeitos, né, reverbs e delays auxiliares, eu coloco um equalizador, e aí nem sempre é igual a equalização que eu faço, né? Mas geralmente eu faço uma limpeza aqui nos graves e nos agudos, porque é onde a gente vai embolar os delays e reverbs. Então nesse estilo de música aqui a gente usa muito reverb, então eu prefiro limpar esses graves e agudos extremos ali, pra gente não deixar a música tipo embolada, sabe? Com aquele reverb embolando tudo, que não é o que eu quero. Eu quero ouvir a ambiência, mas sem embolar a música e sem perder a pressão, que pra mim é muito importante na música, né? Na mixagem. Então a gente tem a batera aí, tem alguns triggers aqui também que eu usei na caixa, nos tons e tal, principalmente porque tinha alguns tons aqui que na captação teve algum problema, então a gente teve que usar o trigger para substituir. E quem não sabe, o trigger é como se você pegasse o pico ali do áudio que foi gravado, né, os tons, a bateria e tal, e se substituísse por um som de bateria já que você tem gravado top. Então, que a gente chama de sample, né? Então dá para fazer isso com a caixa, com o bumbo, com tons e tudo mais. Só que aí você tem que cuidar para fazer esse tipo de coisa com samples que vão combinar com o estilo da música, que é o caso aqui, né? Então deixa eu até pegar uma parte que tem os tons tocando aqui, ó. Acho que até nessa entrada tem, né? Aqui, ó. E também uma coisa que eu costumo fazer em tons, principalmente que tem trigger, né? Pelo menos os que eu uso geralmente, eu dou uma limpada nesses agudos aqui, porque às vezes me incomoda muito e soa muito artificial esse agudo. Então às vezes eu corto ali, tipo aqui, ó, cortei bastante no equalizador, para tirar aquele som artificial, certo? E também, uma coisa que ajuda muito nesse som de batera aqui, é que o over tá bem captado e tá com um timbre legal. Então, no próprio over, a gente já tem um som geral da bateria, ó. Ó, o som de caixa bonito demais no over. Ó o vazamento no over aí, né? Voz, tudo. Mas isso aqui ajuda demais no som geral da bateria, certo? Se tirar o over, cara, da batera, tipo... Ó, tá a bateria aí. Ó. Vou tirar o over aqui. Fica só o som seco, né? Ó. Então o over é muito importante pra bateria. Muita gente erra nisso na hora de captar.
coloca qualquer microfone de qualquer jeito, toca de qualquer jeito e aí não vai rolar. E outra coisa também que ajuda são os pratos bons, né? Porque se a gente tiver que mudar muita coisa, na equalização principalmente ali, do over, né? A gente vai modificar muito o timbre de tudo, e isso acaba estragando um pouco o som. Então, se você tem já um kit de batera soando bem, o over vai soar natural e vai trazer esse som geral da bateria que é animal, tá? Aí a gente tem o baixo aqui depois, que no caso tem o baixo mais limpo aqui, ó. Pera aí, tá com um drive aqui, assim, ó. Ó, mais limpo. E eu coloquei um drive aqui. Então, no refrão, principalmente, eu liguei esse drive pra deixar o som do baixo mais sujo mesmo, aqui, ó. Sem o drive fica limpinho, né, ó. E com o drive... E isso, cara, vai fazer com que a música ganhe mais pressão, assim. Eu gosto muito disso. E aí, quando a gente escuta no geral, a gente não vai escutar o baixo tão sujo assim, ó. Eu gosto bastante disso aqui, tá? Bastante mesmo. E ouvindo com a batera, olha só que animal que fica isso aqui, ó. Sonzeira que fica, cara. Eu gosto demais, tá? Gosto demais. Depois disso aqui, também tem um synth bass, né? Que entra em algumas partes aqui. E eu coloquei ele junto com o baixo, porque como ele faz... Por mais que seja tipo um som de teclado e tal, mas como ele faz notas muito graves, eu já agrupei ele no all bass aqui, que são todos os baixos da música. Ó, tem esse... Faz um subzão ali. Se levante em nosso meio. Tem só em algumas partes, né? Nessa parte aqui que é o interlúdio e lá na introdução também tem, certo? Depois aqui a gente também tem um violão, que ficou mais baixo nessa mix aqui. Eu queria chamar mais atenção para as guitarras mesmo, pro baixo e tal, que dá uma sensação de mais peso na música, né? Mas tem o violão aqui para auxiliar também, ó. Só a basezona mesmo, certo? Tem os teclados aqui, ó. Piano, pads, strings, bastante coisa, tá? Bonito demais, né? Uma coisa que eu fiz nesse piano foi colocar um delay, que é um delay da Dreamworks, que eu tinha aqui numa promoção e tal, acabei pegando. Eu não tava usando muito e comecei a testar e, cara, é animal, tá? É muito bom. Também coloquei um reverb, esse RAW, da Native Instruments, animal. E também equalizei aqui bastante, tá? Pra chegar nesse som de piano aqui, ó. Uma coisa legal é que no delay, eu geralmente gosto de usar esse low pass aqui, cortando bastante agudo. Então a gente meio que não vai ouvir as repetições do delay, a gente vai ter uma sensação de ambiência. O delay vai deixar o som maior e tal, com uma vibe massa, mas não vai ficar com aquele agudo estridente. Eu gosto muito de fazer isso aí em piano, guitarra, voz e tal, certo? E aí tem os outros teclados aqui, que são pads, synths, ó. Que a gente também tem que cuidar muito com a equalização para encaixar melhor esses timbres, né? E não deixar tudo estridente demais ou atrapalhando, embolando mesmo. Então, eu costumo fazer muitas limpezas nesse tipo de timbre, né? Geralmente, synth, assim, eu não gosto de alterar demais a equalização. Eu vou fazendo mais limpezas e equilibro o volume para ele encaixar na música, né? Ó. Então, tem aí os teclados, strings aqui também e os pads, certo? Ó. Tem esse pad aqui e esse outro. E os strings aqui, né? Som de cordas. Ó, também fazendo uma limpeza aqui, ó. Isso é muito importante pra gente encaixar melhor os elementos e conseguir chegar naquela diferença do antes e depois da mix. Esses processamentos que vão fazer a gente chegar nesse som, certo? Depois aqui, ó, tem as guitarras, tem bastante coisa aqui de guitarra. Ó, animal. Vou colocar no refrão aqui, ó. Muito bem tocado também, o timbre animal. Uma coisa que eu gosto de fazer bastante em guitarras é limpar essa região aqui, ó, de médio agudo,
que geralmente vai ter alguma frequência ali, uma região, que vai ficar tipo tipo apitando assim, sabe? Uma ressonância ali. Então eu gosto de encontrar, principalmente em guitarras com drive, nesse tipo de estilo aqui, que toca bastante acorde cheio e tal, eu gosto de fazer isso, encontro onde tá e baixo um pouco ali, pra parar de incomodar. E aí com isso eu consigo inclusive deixar a guitarra mais alta na mix, sem ela comprometer e ficar irritando o ouvido, né? Então isso me ajuda muito a encaixar melhor ela na música, certo? Além disso, eu usei aqui uma compressãozinha de boa, leve, só pra encaixar melhor o som da guitarra na música, certo? Também coloquei uma ambiência aqui nessas guitarras, né, ó. Mandei lá pra um hall e tem esse som aqui, ó. Dá esse som de que tá tocando em um galpão, alguma coisa assim. Mas tá com reverb controlado porque eu fiz aquela equalização no All FX que eu mostrei pra vocês, né, ó. Cortando os graves e agudos aqui. Então, o reverb tá ali, mas ele não soa embolado. E pra quem vai trabalhar com worship e tal, é muito importante fazer isso aí pra encontrar a sonoridade da música e conseguir deixar o reverb aparente, relativamente alto, só que sem embolar, né? Tem as guitarras lead aqui também, que vão fazer esses detalhes, ó. Também, equalização, olha só, no médio agudo aqui, cortando graves e agudos desnecessários. Compressão também, aqui com o SSL 9000J, que é um plugin que ele vai simular tipo uma mesa de som, né? E a gente consegue ter ali o equalizador de uma SSL, compressor, saturação e tal. Então eu usei aqui uma compressão de leve, tá? Só para encaixar melhor, e com esse plugin é muito fácil de fazer isso. Reverb ali e equilíbrio de volumes, automações, eu uso muito automação, ó. Pode ver que nas guitarras aqui, em determinadas partes eu aumento, depois abaixo o volume dela e por aí vou fazendo, certo? Muita gente, cara, esquece de que o volume, o simples equilíbrio de volume é uma das coisas mais importantes na mixagem. Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso, não é só ficar fazendo processamentos, equalização, compressão, saturação, delay, coros, seja o que for. O equilíbrio de volumes é um dos mais importantes, então nunca esqueça disso quando você estiver produzindo, mixando e tal, beleza? Então tem ali as guitarras lead. Depois a gente tem o canal aqui de audiência, que é tipo um microfone que foi colocado para gravar o som do ambiente lá. Então vai pegar tanto a banda quanto o público cantando junto. Então as vozes que tem junto no refrão é desse microfone aqui, ó. Olha só a vibe massa que dá pra música. Só que ele não tava assim, né, esse canal. Ele tava assim, ó. Ó. Tava me irritando bastante esse médio agudo ali, ó. Então o que eu fiz? Ó, eu cortei bastante agudo aqui, médio agudo, tipo na guitarra, pra tirar aquele apito. Isso aqui, ó. Ó, esse som. Então eu tirei bastante aqui. Pra encaixar melhor o som, cortei os graves desnecessários ali e tal. Nada demais assim também, mas que faz muita diferença. O mais importante, às vezes a gente não ficar pensando em coisas mirabolantes demais, mas é acertar o que a gente quer fazer. Então, tipo, eu já sabia quando eu fui fazer essa equalização que eu queria fazer uma limpeza, cortar o que tava me irritando e tal, fui lá, acertei, e é isso, entendeu? Depois aqui, também coloquei uma compressão aqui, ó, desse plugin. Aí fiz mais uma equalização aqui, porque ainda tava me irritando esse agudo, ó. E até uma equalização dinâmica aqui, né? Que vai ser tipo um compressor de agudo, pra deixar o som mais suave ali, no agudo. Porque quando eu tocava o prato, ó, ficava muito irritante. Então, fiz isso aí. Depois ainda usei esse Vastals, que ele vai dar uma suavizada no agudo, e é um plugin gratuito incrível. Então, quem não tem aquele SUT, né, que é um plugin pago, pode usar esse aqui, que é animal. Mas sempre não, né? Sempre usa pouco, porque se você usar demais, ele vai abafar muito o som. Então aqui, ó. Ó, se colocar demais assim, ele fica zoado, né? Então volta aí, deixa mais suave. E também acabei usando um pouquinho desse Imager aqui, pra ele abrir mais ainda o estéreo dessas vozes da audiência, né? Então aqui ele vai soar mais aberto mesmo, e eu não costumo usar esse tipo de coisa em muitos canais.
Eu só usei aqui porque esse microfone da audiência é algo para somar na banda. Então eu queria que abrisse mais para dar espaço para o que é mais importante, instrumentos, vozes e tal, né? Então é isso aí. Depois tem as vozes aqui, que no caso acabou sendo usado só uma voz principal mesmo, certo? Que é essa voz aqui, ó. Repara que tem bastante delay e reverb nessa voz aqui, mas tá controlado. E principalmente quando a gente escuta com a banda, não soa tão exagerado. Só que quando a gente escuta solado, olha só o delay que tem aqui, ó. Se eu tirar, olha só o que acontece. O som fica muito seco, né? Agora, com reverb e delay. Adonai se manifestará, se manifestará, Yahvé, O delay que eu usei aqui na voz foi também o da Brainworks, certo? Que é o mesmo que eu usei no piano, certo? E aqui também coloquei um low pass cortando os agudos, como eu tinha falado pra vocês, né? E com isso eu consigo deixar o delay mais pra trás, ele fica mais ofuscado, ele vai dar uma ambiência do jeito que eu quero, mas não vai ficar com aquele agudo, né? Como a voz tem bastante agudo, eu corto bastante aqui também esse agudo do delay, pra ele ficar com um som mais velado mesmo. Olha só. Esse é só o delay, né? Agora com a música. E com isso a gente conseguiu chegar nesse som dessa música que eu gostei muito do resultado e vocês espero que tenham gostado também. Comenta aí o que você achou. E se você quiser aprender produção musical comigo, produzir tudo, do início ao fim, fazer arranjo, escolha de timbres, edição de voz, tempo, afinação, mix e master, tudo que você precisa para produzir com qualidade profissional em home studio, tem o link do curso aqui na descrição. E se você quiser me contratar para produzir sua música ou para fazer a mix e master da sua música, edição e tudo mais, também me chama, eu vou deixar meu Instagram aqui, é só me chamar que a gente troca uma ideia e eu faço esse trabalho para você, beleza? É isso aí, galera, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!